Pessoal, muito bom dia a todos. O tema da nossa aula na manhã de hoje é esse que vocês veem projetado: a reforma e sua influência na sociedade. Já oramos pedindo a bênção do Senhor. Amanhã, 31 de outubro, Deus permitindo, vamos comemorar os 505 anos da Reforma Protestante. Por que 505 anos? Porque se considera que a publicação das hoje famosas teses de Lutero é o ato deflagrador, é o ato inicial do protestantismo, da Reforma. Lutero fixou na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha. Era uma coisa comum naquela época, quando alguém queria fazer um anúncio importante, publicar uma tese, anunciar um novo estudo, se afixava na porta da igreja, na porta da catedral, que era o lugar mais frequentado pelas pessoas, os anúncios. E Lutero afixou na porta da igreja as teses, as 95 teses, e esse ato é considerado a faísca que incendiou religiosamente, e como vamos ver hoje, não apenas do ponto de vista religioso, mas também político, social, cultural, econômico, a Europa naquele contexto. A modo de introdução, eu quero convidá-los para que abram a palavra de Deus no segundo livro dos Reis, segundo Reis, capítulo 22. Esse é um texto muito rico e, a meu ver, oportuno para essa ocasião, haja vista que um ato teve muitas consequências na vida do povo de Israel. Segundo livro dos Reis, capítulo 22, mantenha sua Bíblia aberta. O versículo 8 do capítulo 22 de 2 Reis diz: Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Zafã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Zafã, e este o leu. Então o escrivão Zafã veio ter com o rei e lhe deu relatório, dizendo: Teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Zafã ao rei, dizendo: O sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Zafã o leu diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Até aqui, nesse primeiro momento. Resumidamente, qual era a situação da época? O rei era o rei Josias, um rei piedoso, um rei temente a Deus. Mas antes de Josias, o povo havia sido governado por mais de 50 anos por um rei muito perverso, muito mau, o rei Manassés. Se você voltar, talvez uma página na sua Bíblia, né, ou uma tela no seu celular, no capítulo 21, se menciona o reinado de Manassés, certo? Que ficou 55 anos. Capítulo 21, versículo 1, é dito que Manassés reinou 55 anos em Jerusalém. Nessa altura do campeonato, só havia o reino de Judá, também conhecido como Reino do Sul. O reino de Israel, ou do Norte, já tinha desaparecido. Então, havia apenas o reino de Judá, cuja capital era Jerusalém. E o que Manassés fez? Promoveu entre o povo de Israel. Vejam o versículo 2 do próprio capítulo 21. Escutem a leitura, por favor, acompanhem suas Bíblias. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Em outras palavras, ele desconsiderou, ele virou as costas para a lei de Deus e reproduziu em Israel
tudo que de pior as nações vizinhas faziam. Por exemplo, versículo 6, e queimou a seu filho como sacrifício. Um pai queimar seu filho. Vejam a que ponto a loucura do pecado, da cegueira espiritual, vejam o que o distanciamento de Deus da sua palavra pode ocasionar. Adivinhava pelas nuvens, quer dizer, ele era uma espécie de bruxo, ou pessoa que, influenciada por ideias de bruxaria, da bruxaria da época, da astrologia, certo? Dos astros, segundo as religiões pagãs apregoavam, ele procurava, pela posição, pelo movimento das nuvens, pelo desenho das nuvens, adivinhar o futuro. Uma espécie de mãe de nada à época. Era agoureiro, quer dizer, jogava pragas, né, tentava amaldiçoar as pessoas, adivinhar o futuro, e tratava com médiuns e feiticeiros, ou seja, com espíritas, com pessoas que invocavam o espírito dos mortos, quer dizer, com representantes do próprio Satanás, com enganadores. Prosseguia em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar ira, ou seja, de maneira deliberada. Não se tratava de uma pessoa que desconhecia a palavra de Deus. Ele sabia o que Deus dizia, mas ele, de maneira proposital, deliberada, ele decidia fazer isso só para provocar a ira de Deus. Meus irmãos, não somente isso. Versículo 9. Eles, porém, não ouviram, e Manassés de tal modo os fez errar. Ou seja, o povo virou as costas para a lei de Deus, não levou em consideração os profetas que Deus levantou naquela época, e Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destituído de diante dos filhos de Israel. Quer dizer, Manassés, ele promoveu a idolatria, ele promoveu tudo aquilo que Deus condena e proíbe na palavra dele. Ele ficou 55 anos como rei. Morto Manassés, assumiu o filho dele, Aminon, que é mencionado no final desse mesmo capítulo. Aminon não fez diferente do pai. Andou, versículo 21 do capítulo 21, em todo o caminho em que andara seu pai, serviu os ídolos a que ele servira e os adorou. Notem o poder da influência, certo? Isso não quer dizer que o meio necessariamente determina quem somos, mas normalmente influencia. E bastante. Assim, abandonou ele o Senhor, Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. Houve conspiração. Os servos do rei Aminon conspiraram contra ele e o mataram em sua própria casa. Então, quer dizer, depois de 57 anos, 55 do reinado de Manassés e 2 do reinado de Aminon, assume Josias, que é mencionado no capítulo 22, e ele assumiu muito cedo. Tinha Josias, versículo 1 do capítulo 22, 8 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Certo? Só que, diferente de Manassés e de Aminon, Josias decidiu seguir e servir ao Senhor. Versículo 2, fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Então, uma primeira e rápida aplicação que a gente pode fazer do relato bíblico é o seguinte, ou é a seguinte aplicação. Se alguém fosse escrever a nossa história hoje, como essa história seria descrita? Considere seu nome, fez ele ou ela o que era reto perante o Senhor, ou o texto diria, fez ele ou ela o que era mal perante o Senhor. Porque em relação a Manassés e a Aminon, diz a Bíblia que eles fizeram mal perante o Senhor. E no que diz respeito a Josias, fez ele o que era reto perante o Senhor. Como está a nossa vida diante de Deus? Estamos andando pelos caminhos dele, ou quem sabe se desviando um pouquinho para a direita, ou para a esquerda. É uma oportunidade de refletirmos, levando em consideração que a nossa vida, ela é desenvolvida e construída no transcurso do tempo.
que a gente quer alcançar amanhã, a gente tem que plantar e regar hoje. Não existem vitórias sem luta, sem esforço, sem sacrifício. Então, se você quer colher bênçãos amanhã, consagre sua vida ao Senhor hoje, reveja os seus caminhos, peça perdão, busque ao Senhor. Ele pode ser encontrado por todos aqueles que o buscam de maneira sincera. Então, Josias assume o reinado de Judá, cuja capital era Jerusalém, e a situação era caótica, porque eram quase 60 anos de idolatria, de promoção da perversidade, das abominações, da impiedade entre o povo de Israel. Mas o livro da lei foi encontrado, certo? E quando Josias ouviu o relato do livro da lei, ele rasgou as suas vestes. O que a gente pode e deve ressaltar aqui? O povo de Israel, nesse caso aqui o reino de Judá, é o povo da aliança. É o povo escolhido por Deus. Não porque era o povo mais bonito, mais capaz, mais forte, mas porque havia sido agraciado pelo Senhor. E esse povo, essa família da fé, estava sem o livro da lei. O livro havia sido perdido. E como diz Provérbios, não havendo profecia, ou seja, não havendo pregação, o povo se corrompe. O que seria das nossas vidas se não fosse a bendita influência do Evangelho? Onde não existe leitura e exposição adequada, coerente, correta, clara da palavra de Deus, as pessoas se corrompem, as pessoas se perdem em suas próprias ideias, abraçam filosofias e ideologias incompatíveis com a palavra de Deus, acabam se distanciando do Senhor, ou às vezes mantêm, certo, um conhecimento que não alcança, que não desce ao coração, que apenas visita o cérebro, a mente. Josias rasgou as suas vestes, ele se humilhou. Esse era um costume de Israel. Quando acontecia alguma coisa grave, alguma tragédia, a pessoa rasgava as suas vestes e andava como se fosse um mendigo, um maltrapilho. Mas não apenas. Josias foi impactado. Por quê? Porque ele se deu conta da gravidade, da situação crítica, da enfermidade que acometia o povo, ou seja, o povo estava muito distante do ideal divino. Mas uma vez que ele tomou conhecimento disso, como eu e você, pela palavra, podemos tomar conhecimento hoje do que é certo e do que é errado, ele não apenas foi quebrantado, sensibilizado, mas ele, versículo 13, mandou consultar, certo, por ele, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras do livro, e ele mandou consultar a profetisa, diz aqui o texto, certo? Versículo 13, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras desse livro. Deixa eu só encontrar aqui o versículo, que diz que... Aí ele mandou consultar, se eu não me... 14, obrigado. Então, o sacerdote Ilquias, Aicão, o texto continua, não, eu quero o nome da profetisa, aqui, é isso mesmo, obrigado, irmão. E Asaías foram ter com a profetisa Ulda, quer dizer, tomaram conhecimento da lei, agora vamos interpretar a lei, vamos ver se aquilo que nós entendemos corresponde, coincide. E aí a profetisa foi consultada, e aí ela confirmou, certo, as consequências do pecado de Israel, ou seja, segundo a lei, Israel, o povo vai sofrer as consequências. Deus vai disciplinar o seu povo, mas sempre há graça em meio à tragédia, segundo a boa vontade de Deus. Versículo 19, porquanto o teu coração se enterneceu, ou seja, se quebrantou, e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para a maldição, e rasgaste, as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor, pelo que eis que eu
te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então levaram eles ao rei esta resposta. Ou seja, Deus disse a Josias, através da profetisa: couro vai comer. Aqui eu vou dar uma surra bem dada nesse povo. Mas fique tranquilo, Josias, porque tu te humilhaste, te quebrantaste, teus dias serão de paz. Você será recolhido em paz e será reunido, aos teus pais em paz. O que aconteceu? Agora eu não vou mais detalhar por causa do tempo, certo? Mas, capítulo 23, o texto, vamos nos ater aqui, só nos títulos, em negrito. Josias renovou a aliança do povo com o Senhor, ele promoveu uma purificação, como a idolatria havia sido bem patrocinada e promovida por Manassés e Amon, haviam sido levantados postes ídolos, locais de sacrifício aos deuses pagãos em várias partes de Judá. Josias fez a limpa, mandou derrubar, destituir, certo? Derrubar, destituir, e até mesmo matou, certo? Os profetas, os falsos profetas. Ele purificou o templo, porque até o templo tinha sido profanado, certo? O texto continua, a Páscoa é celebrada, ainda diz isso no capítulo 23, certo? E o restante da narrativa mostra que Josias, de fato, morreu em paz, ele foi um reformador. Qual é o ponto que eu quero destacar para relacionar com o nosso tema aqui, a reforma e sua influência na sociedade? A palavra de Deus, quando entendida e obedecida, ela tem implicações, ela traz consequências, ela tem impacto na vida daqueles que a entendem e que decidem obedecê-la. Isso nós vemos, por exemplo, no reinado de Josias. Uma vez que ele tomou conhecimento da palavra, ele o que não apenas se quebrantou diante do Senhor, como ele eliminou, ele derrubou todos os postes ídolos, todos os altos de fé que haviam sido erigidos para o culto dos deuses pagãos, e promoveu a reforma, promoveu a pregação, a boa interpretação, certo? E proibiu tudo aquilo que era condenado na palavra de Deus. Quer dizer, a palavra de Deus, ela impactou Josias, e isso abençoou a sociedade de Israel. Algo semelhante aconteceu com um monge chamado Martinho Lutero, que numa ocasião, lendo a Bíblia, mais exatamente a carta de Paulo aos Romanos, se deparou com aquilo que é dito no capítulo 1 de Romanos, versículo 17, que é uma citação do profeta Abacuque, que diz que o justo viverá por fé. Lutero, quando entendeu que o ser humano é justificado diante de Deus por fé, que é um presente, é um dom do próprio Deus, a fé não é produzida por nós, a fé não é comprada, a fé não é adquirida por direito patrimonial, por herança. Porque meu pai tinha muita fé, ele tinha tanta fé que ficou um pouquinho para mim. Nós herdamos os caracteres físicos, emocionais, psicológicos dos nossos pais. E herdamos também a condição pecaminosa deles. Eles são pecadores, nós também. Mas no que diz respeito à fé em Jesus Cristo, esse é um compromisso individual. A fé dos pais não salva os filhos. Ela pode abençoar, e muitas vezes o faz, o próprio lar, os filhos. Mas é necessário que cada pessoa assuma diante do Senhor esse compromisso individual. Então, Lutero, quando se deu conta que que o ser humano é justificado diante de Deus, pela fé, que é um dom do próprio Deus, e não pelas obras, e não por aquilo que ele faz ou deixa de fazer, e não pelas procissões, e não pelas velas acendidas, e não pelas romarias, e não pelas peregrinações, e não pelo pagamento de promessas. Lutero, ele quis e começou a ensinar essa verdade ao povo, e revoltado, ele indignou-se
com as práticas corrompidas da religião da sua época, e foi assim que ele escreveu as 95 teses. E uma delas, a tese número 62, que não aparece aqui, diz que o verdadeiro tesouro da igreja é o evangelho da graça e da glória de Deus. Qual era a situação da igreja naquela época de Lutero? A gente está falando da Europa ocidental, certo? A gente não está falando da Europa oriental, do chamado leste europeu. Por quê? Porque antes, no século XI, mais exatamente no ano 1054, o catolicismo já havia experimentado uma divisão. Surgiu o chamado catolicismo oriental, a Igreja Católica Ortodoxa, que é a religião predominante na Rússia, que é a religião predominante na Hungria, certo? Na Bulgária, naqueles países no chamado leste europeu, em parte da Turquia. Então, o catolicismo já havia experimentado uma divisão. Então, nesses países do chamado leste europeu, certo? E também em muitos países do Oriente Médio e da Ásia, o catolicismo é o catolicismo oriental, que tem diferenças em relação ao catolicismo romano, ao catolicismo que reconhece o Papa como seu cabeça. Por exemplo, algumas diferenças. No catolicismo, numa igreja católica oriental, não existem estátuas, não existem imagens. Os santos são representados através de pintura. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Numa igreja católica típica, você encontra, certo, as estátuas, as imagens propriamente ditas. Numa igreja católica ortodoxa, as imagens aparecem somente pintadas. Uma outra diferença, na igreja católica ortodoxa, o padre pode casar. Ele não pode se separar, porque se ele se separar da esposa, ele deixa de ser sacerdócio. Na igreja católica romana, que é muito antiga aqui no Brasil, né, veio com a colonização portuguesa, vocês conhecem algum padre casado? Se conhecerem algum padre casado é porque ele é de alguma igreja que não é a igreja católica. Os padres não podem se casar. Então, existem diferenças, certo, entre o catolicismo oriental e o catolicismo ocidental. Certo? Então, no mundo, na Europa Ocidental, o que é a Europa Ocidental, pastor Marconi? Portugal, Espanha, Itália, certo? Inglaterra, apesar de estar numa ilha, Holanda, Bélgica, a França, a Alemanha. Na Europa Ocidental, só havia uma religião, que era a religião católica romana. E essa religião, certo, estava impregnada de tradicionalismo. O que é tradicionalismo? Aqueles costumes, aquelas práticas que não têm fundamento propriamente na Bíblia, mas sim na tradição, no transcurso do tempo. O que havia? Havia romaria, havia vela acesa, havia a crença na doutrina do purgatório. Então, as pessoas faziam muitas coisas, não porque isso estava na Bíblia, mas por quê? Porque elas haviam sido ensinadas daquela maneira. A maior parte dos clérigos, ou seja, dos sacerdotes, certo, dos padres, das freiras, dos monges, não tinham uma vida, do ponto de vista moral, exemplar. Eram pessoas que deixavam a desejar, e essas pessoas ensinavam o povo, lideravam a igreja. Existiam muitos desvios doutrinários, crenças absurdas, como no purgatório, um lugar intermediário, certo, entre o céu e o inferno. A pessoa morre, certo, mas se ela morreu sem ter cometido um pecado mortal, segundo a doutrina católica, certo, ela vai para o purgatório, justamente, certo, um lugar onde a pessoa é purgada. Eu acho que todos nós aqui, a maioria, já ouviu falar de um purgante, não é? O purgante é um remédio, é um purificador, certo? O que é o purgatório? É o lugar, certo, que não é o céu, certo? Então, a pessoa fica nessa zona intermediária, certo? E as pessoas que ficam aqui na Terra, obviamente as vivas, né, podem rezar, podem interceder, certo? Pela pessoa que está no purgatório, a fim de que ela seja purificada e possa finalmente ser salva, certo? Chegar ao céu. De maneira muito simplista, essa é a ideia. Pessoal, é até interessante a história, né? Só que não tem fundamento bíblico nenhum. Naquela época, mais de 90% da população era analfabeta, não sabia ler.
Como eram feitas as missas? A missa era toda rezada em latim. Toda ela rezada em latim. Só na hora da homilia, da prédica, e quando tinha que se fazer algum batismo, ou invocar a bênção sobre um casal, né, a bênção matrimonial, é que o padre falava no idioma do povo. Mas toda a missa, ela era cantada. E era em latim. As pessoas não entendiam nada. A maioria das igrejas não tinha bancada, as pessoas ficavam em pé ou sentavam no chão. E havia uma separação entre as pessoas que frequentavam os templos e o clero. Havia uma espécie de cercadinho, né? Aquela cerquinha de madeira entrelaçada que fazia essa diferença, essa separação entre o povo, certo, e o clero. Então, eram muitas... As pessoas não sabiam ler e não tinham acesso à Bíblia. Não tinham acesso à Bíblia. E o que também acontecia, que era muito comum, certo? A pessoa cometia um pecado, a pessoa lidava com o sentimento de culpa, que é um sentimento universal, que todos enfrentam, em todas as culturas, em todas as épocas. Ia lá se confessar para o padre, né? Confessionário, o padre dizia, reza 50 Pai Nosso, 30 Ave Maria, 25, sei nem o quê, acabou meu repertório aqui de reza, doa tanto aos pobres. Aqueles que assistiram o filme O Nome da Rosa, certo? Podem se lembrar que, num dado momento, tem uma fila tremenda de camponeses, de pessoas, uns com galinha na mão, outros com maço de alface ou de outra verdura, né? E as pessoas iam ali para entregar para o padre, certo? E, na medida que elas entregavam, dependendo do que elas entregavam, elas tinham a indulgência, quer dizer, o perdão para os seus pecados. Tinha gente que levava tanta coisa que pedia perdão até para um parente já morto. Era a venda de indulgências, a venda de perdão. E na época de Lutero, certo? Quem já teve a oportunidade de visitar Roma, o Vaticano, né? A Praça São Pedro, lá onde o Papa fala e tal, que é a casa do catolicismo, aquela catedral, a Basílica de São Pedro, estava sendo construída. A Basílica é imponente, é uma coisa impressionante, certo? Então, quer dizer, a venda de indulgências, né, havia um comércio de documentos sagrados, ou seja, de busca de recursos para construir a Basílica de São Pedro. Tudo isso indignou Lutero, que havia entendido que a justiça que existe é a justiça de Deus através de Cristo, e não aquela que nós podemos comprar ou alcançar através das nossas próprias obras. Então, Lutero entendeu que, em vez da pessoa depender de um padre ou de um religioso para ter os seus pecados perdoados, né, segundo as penitências, Lutero entendeu que a graça de Deus em Cristo Jesus é suficiente. E aquele foi, certo, o ato deflagrador, o ato iniciador da reforma. Mas, já há alguns séculos, algumas vozes se levantavam na igreja, apontando os erros e propondo reformas. Eu vou aqui pedir para a gente mostrar a imagem ou o conteúdo seguinte. Aqui, obrigado. Vias reformistas na Baixa Idade Média. O que é Baixa Idade Média? É o período que normalmente vai do século XI até o século XV. Ou seja, aqueles séculos prévios à época de Lutero, que é o século XVI. Então, houve algumas vias, alguns caminhos, certo? Que são classificados pelos historiadores como vias reformistas, vozes que se levantaram dizendo, tem que reformar, a coisa não está boa. Então, existiram os místicos, como Catarina de Sena, Mestre Eckhart, Johannes Tauler, um movimento muito forte na Holanda chamado Devotio Moderna, Tomás A. Kempis. Houve uma outra linha reformista, que é a linha dos chamados pré-reformadores, por exemplo, os valdenses, que são considerados os protestantes mais antigos do mundo, um grupo que tem a sua origem em Lyon, na França, ali na virada do século XI para o século XII, século XII para o século XIII, 1180, 1210, certo?
eles não foram bem recebidos pela Igreja Católica, não foram reconhecidos como uma ordem, assim como os franciscanos ou os dominicanos, e passaram a ser perseguidos. E, resumindo bem a história, eles foram se esconder, certo, nos Alpes italianos, na divisa da Itália com a França, naquela região das montanhas que ficam ali na cidade, perto da cidade de Turim. Então, os valdenses, na Inglaterra teve o John Wycliffe, na atual República Tcheca, o John Hus e o Jerônimo de Praga, e na Itália, o Jerônimo Savonarola. Essa foi uma outra linha que assinalou, que indicou que era necessário mudar, né? Pregações, líderes, movimentos que diziam: tem coisas erradas, tem corrupção no clero, tem muita idolatria, tem muitas crendices, tem muitas superstições, tem muitas coisas que não têm fundamento bíblico, mas a grande maioria não apenas não foi aceita, como passou a ser perseguida. Uma outra linha, os próprios concílios que a Igreja Católica realizou, né? O concílio em Pisa, outro em Constança, outro em Basileia, que foi de 1431 a 1449. Por que tanto tempo? Porque o concílio começava, parava e depois era retomado. Concílio também em Ferrara e Florença, na Itália, e também uma outra linha, a dos chamados humanistas bíblicos, né? Marcílio Ficino, Lefebvre na França, Francisco de Cisneros na Espanha, John Colet na Inglaterra e Erasmo de Roterdã. Quer dizer, por diferentes caminhos, uns eram místicos, certo? Pessoas mais afeitas à piedade, à devoção, outros foram líderes religiosos, certo? Que lideraram movimentos, grupos, certo? Que se dissociavam daquilo que era comum na época, ou a própria Igreja Católica, através de seus concílios, tentou resolver alguns de seus problemas, a maioria das vezes sem sucesso, sem êxito, e outros eram humanistas que se reconheciam católicos, mas não concordavam com muitas coisas que a igreja da época existia. Por que a faísca que Lutero acendeu no século XVI fez com que a floresta pegasse fogo, em termos religiosos, e acontecesse a reforma ou as reformas, porque foram várias vertentes do protestantismo? Por que aconteceu isso no século XVI e não antes? Por várias razões, certo? Basicamente, sendo aqui bem simplista, porque Deus, que é soberano, que é rei do universo, preparou o mundo, certo? As condições estavam favoráveis para que no século XVI, certo, o movimento ganhasse eco e conseguisse se propagar. Ou seja, as folhas já estavam suficientemente secas a ponto de que uma faísca era capaz de causar um incêndio. E antes, uma série de fatores não corroborou, não facilitou para que as vozes reformistas conseguissem influenciar a igreja na sua totalidade. E o próprio Lutero e os reformadores, eles não foram bem recebidos pela Igreja Católica, pelo contrário, foram amaldiçoados. Mas, certo, como já existiam países que já tinham a sua independência política de Roma, da Igreja Católica, certo? E havia príncipes e líderes políticos em diferentes países que conseguiam proteger, certo, os líderes religiosos, a Igreja Católica não conseguiu calar essas vozes. E uma coisa também muito importante que a gente deve lembrar, no século XVI já existia imprensa, já havia como circular os escritos. Antes não havia. A imprensa é uma invenção do século XV, a chamada imprensa móvel de Gutenberg, de 1455. Então, quando Lutero, Calvino e outros reformadores entram em cena no século XVI, certo? Já havia como transmitir as ideias através do texto impresso, através da circulação de impressos. Se fosse hoje, através das redes sociais, não é? Na época, as redes sociais eram, certo, os livros e manuscritos, ou melhor, os impressos que eram imprimidos, por isso eram impressos, desculpem a redundância, certo? E conseguiam atravessar fronteiras, às vezes levados no casaco dos próprios, no bolso dos próprios casacos, e assim as ideias circularam. Tanto é que já poucos anos depois que Lutero publica as suas teses, certo? As ideias de Lutero já tinham chegado na Holanda, no que hoje é a Holanda, na Inglaterra, na França. Por quê? Porque havia todo um trânsito de pessoas e um trânsito de papéis, de impressos. Pois bem, então a reforma, continuando, foi um movimento religioso, certo?
Por que religioso? Se vocês buscarem livros aí de história geral, normalmente o pessoal quer passar a ideia de que a reforma foi um movimento social, um movimento político, um movimento cultural. Balela. Mentira. É distorcer os fatos. Lutero era um monge, certo? Zwinglio também, Zwinglio era um padre. Os principais líderes da reforma eram padres. Tinham sido padres que, quando entenderam a Bíblia, abandonaram a Igreja Católica e muitos deles se casaram, tiveram filhos, como o próprio Lutero. Certo? Então, querer atribuir à reforma uma causa política, uma causa econômica, uma causa social, é distorcer as coisas. Agora, obviamente que a reforma, como qualquer outro movimento, ela acontece dentro de um contexto onde política, economia, cultura, certo? O aspecto social, tudo isso está entrelaçado, tudo isso está misturado, mas a essência da reforma é o movimento religioso. Lutero foi impactado quando ele estava lendo a Bíblia, quando ele estava lendo a carta de Paulo aos Romanos. Então, a reforma foi um movimento religioso que teve implicações para o mundo. Sua propagação disseminou novas ideias, redesenhou a geografia europeia, vou mostrar para vocês uma imagem que dá uma ideia muito clara disso, e alterou o destino de nações. Uma das coisas interessantes que a gente pode pontuar é quando a gente olha para a Europa hoje, século XXI. Quais são os países onde há mais desenvolvimento, tanto do ponto de vista econômico como do ponto de vista cultural? Quando a gente olha para a Europa, Portugal é a potência? Espanha é a potência? Itália é a potência? França? Em alguns aspectos, sim. Mas a potência é a Inglaterra. Potência é a Alemanha. Em termos intelectuais, culturais, Suíça. Vai para o norte, para a Escandinávia. Os países nórdicos, que foram influenciados pela reforma luterana. Ou seja, onde prevaleceu os ideais da reforma, onde houve predominância do protestantismo, houve muito desenvolvimento científico, muito desenvolvimento econômico, muito desenvolvimento cultural. Qual é o país referência no mundo em termos de estudos universitários? Bolívia? Brasil? Japão? Quando o pessoal quer estudar para valer e tem condição, vai para onde? Vai para onde, pessoal? Ninguém sabe aqui? Onde estão as melhores universidades do mundo? As marcas, os produtos que nós mais consumimos? Estados Unidos é a potência mundial em termos de educação, de investimento em ciência. Ah, o senhor é americanista, sou nada. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Eu não gosto de hambúrguer, não curto batata frita, o negócio é um churrasco, uma feijoada mesmo. Certo? Diferente do pastor Geraldo, eu curto um pão de queijo. Pamonha ainda prefiro a doce, mas também como e desfruto da salgada. Então, a potência em termos científicos, em termos culturais, em termos educacionais, em termos de produção de conhecimento humano, no mundo ocidental, tem a ver com os países que foram influenciados pelo protestantismo. Isso eu não estou inventando, não estou dourando a pílula, isso, certo? Os historiadores e os índices econômicos, sociais, culturais demonstram. Por quê? A gente vai ver a continuação, né? Aqui na sequência. Hoje, antes de falar disso, das influências sociais, ou dos impactos sociais da reforma, hoje, na historiografia, prefere-se falar em protestantismos, no plural, em reformas. Por quê? Porque foram diferentes movimentos, na maioria das vezes não estavam interligados, que surgiram em diferentes lugares da Europa. Então, na Alemanha, parte da Alemanha abraçou a causa de Lutero, e essa é a origem da Igreja Luterana.
em uma região da França e em parte da Suíça, houve adesão às ideias, né, a reforma de João Calvino. Essa é a origem da Igreja Reformada ou Presbiteriana, que é o nome que os calvinistas receberam nas Ilhas Britânicas, na Inglaterra, na Escócia e na Irlanda. Também tem um ramo que é da chamada Reforma Radical, os anabatistas, que é o movimento que está na origem da Igreja Batista. E na Inglaterra, sim, diferente da Alemanha, da Suíça e da Holanda, na Inglaterra a reforma começou pela via política. Por quê? Porque houve um rei chamado Henrique VIII, que queria se separar da sua esposa, Catarina de Aragão, certo? Esse rei era muito mulherengo, ele teve 6 esposas, sendo que ele matou 4 delas, certo? Henrique VIII queria que o Papa anulasse o casamento dele, e o Papa não anulou. Então, ele disse assim, já que o senhor não anula o casamento, aqui a religião não vai ser mais católica, vai ser a religião anglicana. E ele se macomunou, fez um acordo com o clero da Inglaterra. Então, a Inglaterra rompeu com a Igreja Católica e deu origem à Igreja Anglicana. Então, a reforma na Inglaterra, ela não começou por uma questão teológica, doutrinária, como foi o caso de parte da Alemanha, de outros lugares da Europa continental. Ela começou pela via política. Só que depois, ideias teológicas chegaram e foi justamente na Inglaterra que se desenvolveu o puritanismo, que é considerado por muitos como a tradição mais rica do protestantismo. Porque os puritanos eles souberam interpretar a Bíblia e aplicá-la a todas as dimensões da vida, a despeito da palavra puritano e daquilo que muitos livros de história dizem sobre os puritanos, não corresponder à verdade. Inclusive, a palavra puritano, muitas vezes, na nossa sociedade, tem um valor pejorativo. Se você quer chamar alguém de hipócrita, de demagogo, é um puritano, certo? Como se fosse alguém que é um fariseu, tem uma atitude farisaica, hipócrita. Essa é uma distorção da palavra puritano ou da tradição puritana. É um insulto. Certo? Houve puritanos radicais, extremistas? Houve. Mas isso foi um grupo pequeno. A maioria era gente, como a gente, crentes no Senhor Jesus Cristo, que buscavam ter uma vida segundo os valores bíblicos. Então, Lutero, né, acendeu, jogou a faísca, a mata estava seca, certo? O incêndio se propagou, vários lugares da Europa abraçaram o protestantismo e romperam com a Igreja Católica, certo? E esse período, que é o período da chamada Reforma, ele normalmente é classificado de 1517, né, que é quando Lutero publica as teses dele, até 1648, ou seja, um período de mais ou menos 130 anos, no qual a Europa, no mundo ocidental, foi marcada por guerras, por conflitos religiosos. Mas qual é o ponto que eu quero destacar nessa altura, para a gente passar aqui para a parte final e principal da nossa aula? Como ficou o mapa da Europa depois da Reforma? Porque antes da Reforma, toda a Europa ocidental era católica, todos os países. Não havia distinção entre sociedade e igreja, porque havia o conceito de cristandade. No conceito de cristandade, na perspectiva da cristandade, todas as dimensões da vida, todas as dimensões, as áreas da sociedade, certo, estão entrelaçadas. Quando terminou o chamado período da Reforma, mais exatamente quando terminou a Guerra dos 30 Anos, 1648, como é que estava o mapa da Europa? Vamos para a imagem que vai ser mostrada agora. Então, nessa imagem aí, eu vou traduzir para vocês as cores. Tá bom? Vocês estão vendo aí o mapa da Europa ocidental, tá bom? Aqui embaixo, aqui, né? Vocês veem que tem o mar Mediterrâneo, né? Aquela parte ali verde, tem a Península Ibérica, Portugal e Espanha, depois França, Itália. Vamos lá, vamos explicar. Essa área que está aparecendo para vocês como um verde mais claro, é a área que continuou católico-romana, tá certo? Mas vocês podem ver que tem um verde mais escuro, certo? Eu não tenho aqui lá em cima, estão vendo? Tem um verde mais escuro. Essa área, cujo verde, com verde escuro, é a de influência luterana, que pega, né, a Alemanha, certo? E
os países do norte da Europa, né? Finlândia, Suécia, Dinamarca, tá certo? Noruega. Então, o verde escuro, os luteranos. A área, certo? Que aí para você está parecendo... Que cor vai ser essa aqui? Me ajudem. É rosa, certo? É a área de influência calvinista, reformada, certo? Então, bem aqui no centro tem a Suíça, né? Tanto o cantão alemão Zurique, como o cantão francês Genebra, alguns pontinhos no que é a França. Vocês estão vendo alguns pontinhos aí, né? Algumas áreas em rosa, que tem até dentro dessas áreas em rosa, em diferentes tamanhos, pontinhos brancos, na região da França. Vocês veem que também lá em cima, né, onde é a Holanda, também influência calvinista, e depois lá nas ilhas britânicas, né, na parte de cima, onde tem a Escócia e a Irlanda, também é influência calvinista, e aqui na região da Hungria, certo? Mais para cá, certo? Ou seja, o calvinismo chegou até mesmo no leste europeu. E ali, para terminar, onde está a Inglaterra, acho que é uma cor marrom, né, que aparece para vocês, é a religião anglicana. Então, imaginem vocês que antes tudo isso era católica romana, certo? A cor era a cor verde clara. 130 anos depois, notem como estava o mapa religioso da Europa. Havia cor verde escura com os países ou regiões de influência luterana. A cor rosa, a influência calvinista ou reformada. Tanto na Europa continental como lá na Europa insular, né, nas Ilhas Britânicas, na região da Escócia e da Irlanda. E onde está a Inglaterra, a religião anglicana. Quer dizer, depois da reforma, houve diversidade religiosa. Tudo bem, pessoal, até aqui? Para terminar, né, a parte principal, influências na sociedade. Pastor, tente ser mais claro, isso está muito teórico. Vamos a questões mais práticas, mais concretas. No que diz respeito à prática religiosa das pessoas, à vida dos fiéis. De que maneira a reforma beneficiou eles? Vamos lá. Tradução da Bíblia. Pessoal, na época do século XVI, século XVII, em diante, na Igreja Católica, certo? Qual era a língua oficial? Na realidade, até hoje, a língua oficial do catolicismo é a língua latina. Quando tem que anunciar um papa, né, o discurso é feito em latim, habemus papa, certo? Até 50 anos atrás, pouquinho, até o Concílio Vaticano II, que aconteceu na década de 60, as missas eram rezadas em latim. As pessoas não entendiam o que era dito na missa. O padre rezava a missa de costas para o povo. Por quê? Porque ele ficava de frente para o altar da Igreja Católica. Só na hora da homilia, do sermão, certo? Na hora do batismo e do casamento, se falava a língua do povo. Isso foi assim até 55 anos atrás, 60 anos atrás, na Igreja Católica. A minha mãe, que tem 77 anos, uma vez eu conversei, minha mãe é do interior do Maranhão, certo? Da Cangapara. Cangapara é o nome do povoado, numa cidade do interior do Maranhão, de nome muito poético, Anajatuba. Certo? Minha mãe é de Anajatuba, é o nome da cidade do interior do Maranhão, mais ou menos 1h30 de São Luís, a capital. Ela nasceu no povoado chamado Cangapara. E a minha mãe, ela nasceu em 1945. E ela viveu até mais ou menos os 25 anos dela, ou seja, até 1970, lá no interior do Maranhão. Eu perguntei, mamãe, como é que era a questão de vocês irem, né? Tinha missa? Ela falou, não, tinha missa todo domingo. O padre não vivia lá no povoado. Mas tinha alguém que rezava a missa. E o que a senhora entendia? Não entendia nada. Aí ela repetiu, né, um fraseado,
horas pro nobis, alguma coisa assim, que é o que ficou na mente dela do que ela escutava. Eu falei, a senhora não entendia nada. E quando é que o padre aparecia lá? O padre aparecia quando tinha que fazer 2 ou 3 vezes no ano para batizar as crianças que tinham nascido, né, naturalmente, para celebrar algum casamento. Quer dizer, as pessoas não entendiam, iam para a missa, mas não entendiam o que acontecia na missa. Já no século XVI, o que aconteceu nas igrejas protestantes? A Bíblia foi traduzida e as pessoas já passaram a ler a Bíblia no seu próprio idioma. Agora, para ler, elas têm que ser instruídas, têm que ser educadas. Isso é uma outra coisa importante, certo? Onde prevaleceu a reforma, foram abertas escolas para que as pessoas fossem instruídas, fossem alfabetizadas e pudessem ler a Bíblia. E o culto? O culto era todo realizado na língua do povo. Então, enquanto os católicos iam para a missa e não entendiam 80% da missa, porque era toda rezada em latim, toda não, né? Quase toda rezada em latim, à exceção da homilia, os protestantes iam para as igrejas fazer o seu culto, porque não havia escola dominical naquela época, certo? E o culto era todo na própria língua. Dá para perceber a diferença? Certo? Então, a Bíblia foi traduzida já na década de 1520, Tyndale traduziu o Pentateuco, o livro de Jonas e o Novo Testamento para o inglês. Em 1935, Olivetan publicou a tradução francesa. Depois apareceram as traduções espanhola, em 1569, a italiana, em 1603, a versão King James, 1611, que é a principal versão em língua inglesa. A Bíblia foi traduzida para o holandês em 1637, e o João Ferreira de Almeida, que era um português que se converteu foi missionário na Indonésia, na época que a Indonésia era uma região de domínio holandês, ele traduziu grande parte da Bíblia para o português. E é por isso que a versão mais popular no Brasil é João Ferreira de Almeida. Então, o primeiro impacto da reforma, do protestantismo na sociedade, a Bíblia foi traduzida para o idioma das pessoas. As pessoas foram ensinadas a ler, foram alfabetizadas para poder não apenas ler a Bíblia, porque já começou a circular, né, por causa dos impressos, da imprensa, como também a entender o que o pastor dizia no culto. Está claro isso? Segundo impacto, redirecionamento doutrinal. O que significa isso? Ora, uma vez que a Bíblia passou a ser lida e entendida pelas pessoas, por isso que ela foi traduzida, as pessoas passaram a aceitar, a abraçar somente aquilo que tinha fundamento na Bíblia, somente a Escritura, é um dos princípios da reforma. As verdades contidas na Bíblia, né, os princípios de somente a Escritura, somente a fé e somente a graça foram ressaltadas, essas verdades. E doutrinas como a do sacerdócio universal dos crentes deram às igrejas protestantes o dinamismo que faltou ao cristianismo medieval. Pastor, o que é o sacerdócio universal dos crentes? Diz o apóstolo Pedro que nós somos nação santa, sacerdócio real. Quer dizer, a partir do momento que Jesus Cristo veio ao mundo, Filho de Deus, e cumpriu o seu ministério, foi morto, ressuscitou e ascendeu, está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, todos nós temos livre acesso a Deus através de quem? De Jesus. Ele é o nosso perfeito e eterno sacerdote. Isso quer dizer que nós já não dependemos de autoridades humanas, de sacerdotes, ou mesmo do pastor, ou do conselho, para falar com Deus. Então, houve um redirecionamento doutrinário. Sacerdócio universal é essa a ideia, sacerdócio geral dos crentes, que todos nós temos responsabilidade diante de Deus, por quê? Porque nós temos relacionamento com Deus através de Jesus Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que Paulo diz aos Romanos, no capítulo 5, versículo 1. Como evidência do esforço empreendido para a edificação dos crentes, o período da reforma testemunhou a elaboração de muitos documentos confessionais, os catecismos e as confissões de fé. E aí eu cito aqui alguns, né? Tem vários. Eu cito aqui alguns,
E um desses documentos é a Confissão de Fé de Westminster, certo? A Confissão de Fé e os Catecismos de Westminster, que foram redigidos na Inglaterra, ali na metade do século XVII. O que é a Confissão de Fé? Quem aqui já folheou a Confissão de Fé ou já pegou um catecismo? O que é a Confissão de Fé e o catecismo? É a doutrina bíblica organizada e apresentada em forma de perguntas e respostas. Por quê? Porque a Bíblia, vocês concordam comigo que a Bíblia é uma biblioteca? É que as letrinhas aqui são miúdas, são pequenininhas, certo? Mas se a gente fosse colocar, imaginem o conteúdo da Bíblia no tamanho da letra de um livro comum. Quantos volumes aqui a gente teria? Alguns. Então, vamos supor que a pessoa, né, Deus alcança a pessoa, converte a pessoa reconhece Jesus como Senhor e Salvador, reconhece que a Bíblia é a palavra de Deus, e ela quer aprender, ela quer absorver esse conteúdo. É fácil? No começo? Não é não. Às vezes o novo convertido não sabe nem por onde começar. Aí, a importância didática do catecismo da confissão. O catecismo e a confissão, atenção, não são para substituir a Bíblia, jamais terão o mesmo valor que a Bíblia. Não é essa a ideia. O catecismo e a confissão são recursos didáticos a fim de que nós possamos entender melhor a Bíblia. Depois que a pessoa já está craque, né, já sabe encontrar o livro de Naum, de Abacuque, de Ageu, já está familiarizada, ok. Ela já não precisa fazer parte da classe Verdades Sólidas, certo? Ela já é membro da igreja, aí ela já pode, né, abrir mão do catecismo. Mas a ideia, o porquê, por que tem o catecismo menor e o catecismo maior? O menor é para as crianças, para os adolescentes, e o maior para os adultos. Houve essa preocupação em doutrinar a igreja, e por isso foram elaborados muitos catecismos e confissões de fé. Então, a segunda influência da reforma tem a ver com redirecionamento doutrinal ou doutrinário. Terceira influência, culto e liturgia, certo? Pregação na língua do povo, certo? Só que o povo com a Bíblia na mão, certo? Comparando, que nem os crentes de Bereia, né? Comparando, a fim de ver se o que o pastor, né, falava coincidia com a Escritura. Aqui também tem uma coisa interessante. Quando é que surge a figura do pastor? O pastor evangélico, o pastor protestante. Não havia essa figura. Por quê? Porque antes da reforma só existiam os sacerdotes católicos, os padres, chamado clero secular. Na Igreja Católica, existe uma distinção entre clero secular e clero religioso. Alguém já ouviu falar dessa distinção entre clero secular e religioso? Clero secular são os sacerdotes que se relacionam diretamente com o público, basicamente os padres. E o clero religioso? São os monges e as freiras, que vivem reclusos, que vivem nos seus mosteiros, certo? E eles têm menos contato com os fiéis. Então, antes da reforma, só existiam os padres, os monges e as freiras. Quer dizer, não havia líder católico casado. Surge a reforma, o protestantismo é abraçado, né, e se estabelece em algumas regiões da Europa. Aí surge a figura do pastor protestante. Lutero, que antes da reforma, né, antes de romper com Roma, era um monge, depois, protestante, inclusive essa foi uma acusação por muito tempo que a Igreja Católica fez a Lutero, né? Saiu da igreja porque queria se casar. Certo? Depois que ele saiu da Igreja Católica, de fato ele se casou e teve filhos. Certo? Aí que surge a ideia do pastor. Então, a figura do pastor evangélico, do líder, né, da igreja, certo? Como pastor, ela é do século XVI em diante. E os hinos? Antes da reforma, o povo não cantava na igreja. Quem cantava era o clero, e cantava em latim, o povo não entendia. A minha mãe não entendia o que era cantado lá na Cangapara, no interior do Maranhão. O que a reforma fez? Já que o culto todo vai ser na língua do povo, vamos aqui escrever hinos, e a igreja passou a cantar. Então, nas igrejas protestantes, se desenvolveu a tradição dos corais.
os grandes coros. Não é corinho. Sabem o que é corinho? Corinho de porco? Não. Corinho, né, que em muitos lugares do Brasil é sinônimo de cântico espiritual, não é? Quando é que surgem os corinhos na história da igreja? Vocês acham que Lutero e Calvino cantavam corinho, certo? Guitarra, violão? Não. Eles cantavam os hinos, certo? Na realidade, na igreja de Calvino, eram só os salmos. Os salmos foram musicados e algumas outras porções específicas da Bíblia, como o Cântico de Isabel, o Cântico de Maria, a Doxologia Maior. Então, nas igrejas calvinistas, no século XVI, só se cantava a Bíblia, os salmos, basicamente, o saltério. E nas igrejas luteranas, além de cantar os salmos, também se cantavam os hinos, certo? E aí se desenvolveu toda uma tradição de inódia. E quando é que surgem os corinhos? No século XIX, nos Estados Unidos, começam a acontecer as reuniões de acampamentos. Acampamentos. E nos acampamentos, né, são elaborados e cantados alguns cânticos, alguns louvores, certo? E quando essa galera terminava o acampamento, voltava para a cidade, né, tinham aprendido um corinho lá no acampamento e introduziam isso daí na igreja. Então, quer dizer, a ideia dos cânticos espirituais, além dos hinos, ela é muito nova na vida da igreja protestante. É uma invenção de uns 150 anos para cá. Mas existem igrejas protestantes na Europa e mesmo nos Estados Unidos. Aqui no Brasil é raro, mas existem. Lá em São Luís do Maranhão tem uma, que só canta hinos, meu amigo. Só canta hinos, não canta, não aceita os chamados corinhos. Não estou entrando nesse mérito, tá, pessoal? Dizendo que é certo ou errado, eu particularmente não vejo problema, certo? Desde que o corinho tenha uma letra, né, uma mensagem bíblica, assim como os hinos. Então, houve também esse impacto no culto, na liturgia. Houve um impulso educacional em todos os lugares onde os ideais da reforma prevaleceram, foram abertos educandários, escolas. O caso alemão é bem ilustrativo. Olhem esse dado, olha o que aconteceu na Alemanha a partir do século XVI. O grande nome do luteranismo, depois de Lutero, na Alemanha, é o de Philipp Melanchthon. Melanchthon também, como Lutero, era da Universidade de Wittenberg. E ele deu aula na Universidade de Wittenberg desde 1518 até 1560, quando ele morre. Inclusive, ele foi tão importante para a educação da Alemanha que ele ganhou o título de mestre da Alemanha, foi dado, né, por autoridades da época. O Melanchthon fundou 4 universidades. Deixa eu só puxar uma nota de rodapé, abrir um parênteses aqui. O Brasil, né, a gente sabe, foi colonizado pela Igreja Católica, né, pela coroa portuguesa, assim como a América hispânica. Os portugueses chegaram aqui no Brasil, começaram a colonizar o Brasil a partir de 1530. Quando é que foi aberta a universidade no Brasil? Século XX. 1920, Universidade do Brasil, na antiga capital federal, que era o Rio de Janeiro. Não vingou, aí foi a USP em 1934. Já no século XVI, na Alemanha, os luteranos começaram a fundar universidades. Diga. Só a título de curiosidade, o alemão dessa época do Lutero, tinha várias línguas alemãs, né? E outra contribuição que o Lutero deu foi que o alemão, que se fala hoje, que se unificou no alemão oficial, os dialetos, é o alemão do Lutero. Exatamente. E a mesma coisa que a gente tem em relação ao francês, que foi adaptado ao francês de Calvino. Verdade. Vários dialetos franceses que existem até hoje. Verdade. O Lutero traduziu a Bíblia para o alemão. E a tradução de Lutero, a tradução da Bíblia feita por Lutero, serviu para uniformizar a língua alemã, que naquela época ainda não estava devidamente organizada em termos gramaticais. Isso aconteceu também em outros lugares da Europa. Obrigado pela observação. Então, Melanchthon fundou 4 universidades, reestruturou 8, e pelo menos 56 cidades buscaram a colaboração dele para reformar o sistema de ensino. Um exemplo do impacto da visão pedagógica de Melanchthon é o que ocorreu no Principado de... Aí, Geraldo, pratica teu alemão. Eu não sei alemão, vou chamar aqui o Wittenberg,
Em 1524, ano em que o protestantismo foi adotado nessa cidade, ou nesse principado, havia apenas 3 escolas. Em 1559, quer dizer, 1524, com 30, 1554, 35 anos depois, eram 80. E em 1600, o número tinha subido para quase 400. No rastro desse impulso, ou seja, na esteira desse movimento educacional, a publicação de livros nas regiões protestantes foi consideravelmente alta. E basta a gente ver, como eu disse há pouco, onde está a nata acadêmica mundial hoje, nos países onde prevaleceu o protestantismo. Houve grande investimento em educação. A gente olha para o Brasil, certo? Os missionários chegaram aqui no século XIX, meados do século XIX. Mackenzie, em São Paulo, escola americana. Começou em 1870, com classes, com aulas para filhos, né, de pessoas que não queriam matricular seus filhos ou que não tinham condições de matricular seus filhos nas escolas da época. Em vários lugares do Brasil existem colégios batistas, às vezes colégios metodistas. Na própria América Latina, né, eu que morei no Chile, certo? Existe o colégio David Trumbull, que foi fundado em 1869 em Valparaíso, existe até hoje o colégio presbiteriano. E em vários outros lugares da Argentina. A Universidade de San Andrés, em Buenos Aires, na Argentina, ela é de tradição presbiteriana escocesa, os escoceses que migraram para lá. Então, onde o protestantismo prevaleceu, certo? Houve um grande investimento e uma grande promoção da causa educacional. Outra implicação, porque o tempo sempre está contra os pastores, impressionante. A reforma também teve uma influência na questão da individualidade, não confundir individualidade com individualismo, que é um sinônimo de egoísmo. Qual é o ponto? O senso de responsabilidade pessoal. Se você tem acesso direto a Deus, através de Jesus Cristo, se você não depende do padre ou do confessionário para ter seus pecados perdoados, se você conhece a palavra de Deus, se você sabe ler, se você é instruído para saber interpretar corretamente a palavra de Deus, porque também não vale a pena saber ler e interpretar de qualquer jeito a Bíblia, tem que saber interpretar. É por isso que os pastores, certo, nas igrejas protestantes, eles têm que fazer seminário, para poder o quê? Saber falar da Bíblia, ensinar a Bíblia, né? Porque se não é assim, já pensou? Fala aqui o que eu quero, do jeito que eu quero. Porque Deus me disse, não. Se Deus te disse, mostra para nós na palavra, certo? Alguém já disse o seguinte, né? Quer ouvir Deus falando? Leia a Bíblia em voz alta, você vai escutar Deus falando, porque a Bíblia é a palavra dele, então você vai escutar em voz audível a palavra de Deus. Quer ter uma revelação de Deus? Acho que todos aqui nós queremos ter uma revelação de Deus. Leia a Bíblia, porque aqui é a revelação de Deus, certo? Então, outra implicação tem a ver com esse senso de responsabilidade individual ou pessoal. A doutrina do sacerdócio universal dos crentes, que eliminou a dependência que os fiéis tinham do clero, é a base desse ethos, dessa característica protestante. Através de Cristo, as pessoas podem relacionar-se com Deus sem a mediação da igreja. Não é que a igreja não seja importante, é sim. Só que aqui a gente não depende de instituições e de pessoas para cumprir o nosso dever diante de Deus. Tanto é assim que existem missionários que estão em lugares do mundo onde não existe igreja organizada, que eles estão realizando o trabalho deles. Através de Cristo, né, nós podemos nos relacionar com Deus sem depender de instituições, de pessoas, e temos liberdade para buscar e descobrir a verdade. Tem uma frase do Frederic Hoffer: o homem é seu próprio papa. Ou seja, em vez de reconhecer que existe uma autoridade sobre a igreja, né, o protestante com uma Bíblia na mão, ele é papa. Se ele é um protestante sério, que sabe ler, interpretar, estuda, certo? É o que Lutero disse, né, na Assembleia de Worms, né? Não é lícito, não é correto fazer qualquer coisa que vá contra a consciência. Se eu não for provado pela Escritura que isso é certo, eu não vou fazer.
Então, essa é uma outra implicação importante, certo? Para terminar, valorização das vocações não religiosas. Até a reforma, ou seja, antes da reforma, é isso que eu quero dizer, a profissão sacerdotal, né, qual era a coisa mais bonita e valorizada pela sociedade? Alguém que era um clero, fazia parte do clero, alguém que tinha essa função religiosa, fosse padre, fosse monge, fosse freira. A reforma quebrou com essa ideia, certo? O que a reforma ensinou? Na esteira da individualidade aguçada pelo sacerdócio universal, todas as formas de trabalho passaram a ser vistas como dignas diante de Deus. Por quê? Porque se valorizou o conceito de vocação. Nem todos são vocacionados para a vida religiosa. Existem aqueles que são vocacionados para a docência, para o magistério, para a pedagogia. Existem aqueles que são vocacionados para a medicina, outros para a advocacia, outros para a engenharia, outras para a vida no lar. E não existe nenhum demérito em, entre aspas, somente trabalhar em casa. Tem uma frase de Lutero que ele diz que até o ordenhar da vaca é sagrado diante de Deus. Ou seja, até aquele que tira o leite da vaca, até esse trabalho é sagrado diante de Deus. Então, a reforma valorizou todos os ofícios, todas as profissões, todas as vocações. Com o advento, ou seja, antes da reforma, as vocações sagradas eram apreciadas em detrimento das seculares, porque havia essa distinção entre mundo religioso e mundo secular. Com o advento do protestantismo, o expediente de governadores, soldados, artistas, donas de casa, fazendeiros, comerciantes e artesãos deixou de ser inferior aos dos pastores e teólogos. Ou seja, em outras palavras, né, a minha função e a do pastor Geraldo é tão importante como a de qualquer outra pessoa em qualquer ofício, desde que isso seja feito de maneira responsável, certo? E de acordo com os princípios da palavra de Deus. Nos tempos prévios à reforma, a nossa função, nós como sacerdotes, né, teríamos mais importância que os demais. Não, todas as vocações são importantes e têm o mesmo valor, certo? Agora, sem querer puxar a sardinha para a nossa brasa, né, o ofício pastoral é sagrado. Por quê? Não porque o pastor seja, mas é porque ele manuseia a palavra de Deus, que é a Escritura sagrada. A questão não está no pastor, a questão está no objeto de trabalho dele, que é a palavra de Deus, que tem implicações eternas. Desenvolveu-se, inclusive, uma ética de trabalho protestante, marcada pela honestidade e diligência. Onde predominou a tradição protestante, trabalho é coisa muito séria, viu, gente? Jeitinho, malandragem, pica-fumagem, fingir que trabalha e fingir que dá aula, ou que, né, não rola. Não rola. Quem acompanha futebol sabe que um problema de alguns jogadores brasileiros quando vão para a Europa é que o cara quer ele tem dificuldade de se adaptar, né? Que aqui o cara tem um contato físico no jogo, né? O cara fica 2, 3 minutos lá deitado, às vezes da cambalhota, né? Para tentar impressionar o juiz. Lá na Europa eles não toleram isso. Então tem que mudar a filosofia, mudar a chave, certo? No que diz respeito à questão do trabalho, do compromisso, da responsabilidade, nos países onde predominou o legado protestante, meu amigo, o negócio é sério, papai, até para estudo, viu? Até para estudo. O nível de competição, de exigência é alto. E não é à toa que esse pessoal normalmente está na frente. A reforma foi uma poderosa manifestação da providência divina. Depois dela, o mundo nunca mais foi o mesmo. Não quer dizer que não houve problemas, não houve falhas. Sim, houve, porque onde está o homem, existem imperfeições. Mas, pela graça de Deus, ela foi benéfica ao mundo e ao povo dele. A Deus seja a glória. Eu coloquei aqui desafios para hoje, certo? E com essas são as últimas linhas aqui da nossa aula, da nossa apresentação. Pastor, legal, né? O senhor falou de Lutero, falou, né,
como é que era a missa, falou das influências da reforma, tradução da Bíblia, redirecionamento doutrinal, no culto, né, os hinos, os corinhos, conceito de individualidade, de responsabilidade pessoal, impulso educacional. Mas, pastor, aqui eu estou aqui, né, no DF, mas também no Cruzeiro, ainda não votei hoje, certo? Preocupado aí com o resultado da eleição, amanhã é dia de trampo, de trabalho. Que isso aí que o senhor tem que ir para a universidade, certo? Não sei o quê. Eu estou aqui preocupado com meus afazeres. O que isso aí que o senhor falou tem a ver com a minha vida hoje, no século XXI? Que eu não sou pastor alemão, não sou inglês, não sou suíço, não sou francês, certo? Eu sou brasileiro, nascido na Cangapara, ou filho de quem nasceu na Cangapara, ou em outro lugar do Brasil. Quais são os desafios, pessoal? Bíblia. Louvemos a Deus porque a reforma colocou a palavra de Deus em nosso idioma. Agora, não adianta ter a Bíblia traduzida sem que a leiamos, sem que a guardemos em nosso coração, sem que meditemos nela. Como diz o salmista, né? Guarda no coração os teus mandamentos para não pecar contra ti. Então, faça bom uso da Bíblia. Custou muito para que o povo de Deus tivesse a Bíblia traduzida em seu idioma. Instrução religiosa. Você valoriza a escola dominical? Você valoriza as reuniões da igreja? Você se esforça para transmitir aos seus filhos, no âmbito da sua família, os princípios que Deus fez chegar até você? A gente fala de reforma. O que você sabe sobre depois da reforma? Porque a gente falou um pouquinho aqui, né, rapidinho, do século XVI, mas e o que aconteceu? Por que as igrejas na Europa hoje são cemitérios? Por que o protestantismo hoje está em extinção na Europa? E já começa a acontecer isso nos Estados Unidos. O que aconteceu na Europa e o que aconteceu nos Estados Unidos nos últimos séculos ou nas últimas décadas? Que explica o declínio, decadência e fechamento de muitas igrejas. Então, é importante falar da reforma? Mas também é importante que a gente também procure se informar para saber quais foram, não somente os caminhos, mas também os descaminhos que a igreja protestante tomou, enveredou, seguiu, que explica, ou que explicam esses caminhos ou descaminhos, a situação dela hoje em muitos lugares do mundo. A gente tem que procurar estudar a história a fim de nos inspirar, nos motivar para copiar os bons exemplos e também para evitar os erros, os tropeços que irmãos e irmãs nossas do passado praticaram ou incorreram. É legal falar de reforma, legal, pastor, eu sou protestante, eu sou servo de Deus, eu tenho livre acesso ao Senhor, mas também é importante, pessoal, que cuidemos da nossa ética e do nosso testemunho. E relação da igreja com a sociedade, né? Cada vez mais falado, comentado e esperado que a igreja, por mais que a função dela seja pregar o evangelho, ela não foi chamada a se envolver a ser uma ONG ou a desenvolver projetos sociais, mas na dinâmica do século XXI é cada vez mais esperado que a igreja também tenha um olhar, uma sensibilidade para aqueles que estão em condição de pobreza, para aqueles que necessitam do pão material, além do pão espiritual. Isso não quer dizer que a gente tem que esperar sempre da liderança da igreja iniciativa. Mas você, no seu condomínio, na sua vizinhança, no seu bairro, na escola onde você estuda, no trabalho que você frequenta, você também pode ajudar as pessoas a ouvir do amor de Deus através das suas ações, através de uma ajuda a elas. Esse é um dos desafios de ser reformado no século XXI. Ter não apenas o conhecimento da verdade, mas ter uma vida coerente com a verdade. Ortodoxia e ortopraxia. Que Deus nos ajude. Louvado seja Deus pela reforma, pelos reformadores, pela igreja dele ao longo do tempo.